Olá pessoal, esse vídeo é sobre um conteúdo muito útil quando a gente está trabalhando com botões na prática, e a gente vai tratar de uma solução para resolver o problema do bounce dos botões. Tá? Então, primeiro, o que é o bounce? O bounce é esse movimento oscilatório, né? Uma bola, por exemplo, quando você solta ela no chão, ela quica, né? Esse é o bounce. E com os botões, são os botões eles são chaves mecânicas. Então você quando pressiona um botão, você tem um deslocamento de um contato metálico que tem que sair de um ponto e chegar até outro, né? Então tem que fechar um contato ou abrir um contato, né? E nesse processo, nesse movimento mecânico, pode acontecer o que a gente chama de trepidações de contato, né? E aí essas trepidações vão causar esse seguinte efeito aqui. Isso aqui é uma imagem do osciloscópio, é o osciloscópio que a gente tem aí no laboratório. Esse experimento aqui fui eu que fiz, então realmente um caso real, certo, do que acontece. Então eu estou medindo aqui o sinal lógico, né, o sinal de zero, em teoria, né, 0,5 volts, de uma chave de um botão, né? Uma dessas chaves táteis bem comuns de serem utilizadas com Arduino. Então aqui, quando a chave não está pressionada, ela fica em nível lógico alto, certo? Aqui. Quando você pressiona, ela vai para o nível lógico baixo, ok. Só que quando eu soltei a chave, olha o que acontece. Ela retorna para o nível lógico alto, e aí ela volta para o nível lógico baixo e depois retorna para o nível lógico alto novamente. Isso aqui, dependendo de como estiver o seu código, você vai interpretar como se o usuário estivesse pressionado o botão duas vezes. Quando o usuário só pressionou um botão uma vez, sendo que quando ele soltou o botão houve essa trepidação, né? Aqui a gente tem mais outro exemplo de trepidação e perceba como isso acontece, obviamente, né? A gente está falando aqui de um problema que acontece num instante de tempo muito pequeno, né? Mas, ainda assim, dependendo de como você vai ler o botão, você vai ter esse problema, né? Aqui mais um exemplo, você percebe esses spikezinhos aqui, ó, nessa chave aqui, né? Esse problema ele acontece majoritariamente quando você solta o botão. Então, o pressionar do botão é ok, mas quando você solta o botão, acontece essa trepidação. Tá? Aqui ela acontece duas vezes, tá vendo? Então, seria como se o usuário tivesse pressionado o botão não duas, mas três vezes. E o que a gente pode fazer para resolver isso, certo? A primeira coisa, o tratamento do bounce chama debounce, certo? E ele pode ser feito tanto em hardware quanto em software. Existe um exemplo, né, bem clássico lá do livro de sistemas digitais que fala que o LET SR ele serve exatamente para tratar esse problema de bounce. Tá? Então, olha aí, o, você tem aqui um LED, claro, quando essa chave está aqui entre um contato e outro, você não tem um nível lógico espúrio, digamos assim, aqui na saída, né? Mas aí perceba que isso aqui envolve um hardware externo. E aí pensa só, você já tem uma placa do Arduino, você vai ter que, para cada botão, você tem que montar um LED desse tipo, né? É realmente custoso, certo? E aqui uma outra opção é um filtro RC. O bounce ele é um ruído de alta frequência, então o filtro RC ele vai atenuar essa alta frequência. E aqui nesse caso aqui, ó, você tem nesse gráfico aqui do osciloscópio, né? Você tem esse- essa anomalia aqui, né? Que seria exatamente o momento da trepidação do contato. E aí uma outra forma de resolver o bounce seria com soluções de software. E aí a gente tem uma vantagem muito clara que a gente não precisa ter um hardware. Então a gente resolve tudo no próprio código. É claro que se você tiver ter uma confiabilidade maior, você pode ter hardware mais software para resolver esse problema. No software, a gente vai ter uma desvantagem muito clara, vocês vão ver isso, que a gente vai começar a ler os botões de forma mais lenta. Só que assim, dependendo da aplicação que você tem, veja, a gente não tem a necessidade de dar uma resposta. Quando eu digo mais lento, assim, a gente vai aumentar alguns milissegundos o tempo de leitura. E aí, para a maioria das aplicações, né, ainda mais quando se envolve, por exemplo, uma interface com humanos, esse tempo ele é desprezível, porque para o humano
esse atraso de alguns milissegundos ainda é tempo real, né? Para um sistema de fato de tempo real, um atraso de alguns milissegundos pode ser uma eternidade. Mas para, por exemplo, o jogo que a gente vai implementar, que é o jogo Genius, esse atraso ele é irrelevante, né, para quem está jogando, para a experiência do usuário que está jogando. Tá? Então vamos começar a ver primeiro uma solução simples. Qual é a solução mais simples? Olha, sempre que eu ler o botão, eu vou verificar se o valor é lido é diferente do anterior. Eu vou esperar x milissegundos. Esses x milissegundos ele seria exatamente o tempo de acomodação do contato. E aí no final eu retorno o valor lido. Em resumo, seria olhando aqueles gráficos lá do osciloscópio, seria a gente pular aquele tempo lá de intervalo em que ocorre a trepidação, certo? Uma outra solução seria ter uma redundância de leitura, em que eu leio a chave, eu leio o botão, aguardo x milissegundos, leio novamente, comparo os valores obtidos e aí só retorno o valor se os dois valores forem iguais, certo? E aí perceba que você pode repetir essa leitura por N vezes, né? E aí, se você, nesse cenário, se você realiza apenas uma leitura, você teria a implementação sem o debounce, certo? Então, eu vou mostrar aqui rapidamente as implementações, tá? Dessas duas soluções. Então, a primeira solução eu vou chamar aqui de solução simples, certo? Em que, olha só, eu tenho aqui algumas variáveis definidas, né? Então o botão está no pin 2, esse delay do debounce vai ser 50 milissegundos, e eu tenho algumas variáveis aqui de estado, né? Qual é o estado do botão, o estado atual, qual é o último estado do botão, e uma variável para armazenar o tempo em que ocorreu a última mudança, certo? No setup aqui a gente está colocando o botão com a configuração de input pull-up, certo? E aí eu vou falar um pouco sobre essa configuração agora. Então, olha, quando eu tenho um botão, eu tenho duas configurações para colocá-lo, certo? Eu posso colocar nessa configuração aqui da esquerda, em que eu vou chamar aqui esse botão, ele está com um resistor de pull-up, certo? Então, um dos terminais do botão está no terra, o outro terminal vai para um resistor e do resistor vai para os 5 volts. Esse resistor aqui a gente chama de pull-up porque ele puxa essa linha aqui, ó, que é a entrada, né, no caso para o microcontrolador, ele puxa essa linha para nível lógico alto. Então, quando o botão está solto, esse pino aqui, né, o pino do microcontrolador, a gente vai ler nível lógico alto. E quando você pressionar esse botão aqui, essa linha aqui de I/O ela vai estar conectada junto ao terra, então vai ter nível lógico baixo, certo? Uma outra forma é do jeito que está aqui na direita, no caso eu tenho agora um resistor de pull down. Então essa linha de I/O ela é puxada para baixo por esse resistor. E aí quando eu pressiono esse botão, agora essa linha é conectada no 5 volts e eu leio o nível lógico alto, tá? Então são duas formas de colocar o botão, uma fica a leitura ao contrário da outra. Perceba que obrigatoriamente eu tenho que ter um resistor assim, aqui, porque senão quando eu apertar esse botão aqui eu vou estar curto-circuitando, né, os 5 volts com o terra. Então eu preciso ter um resistor aí para não ligar diretamente o terra com 5 volts quando pressionar o botão. E aí aqui, olha, como é que fica uma montagem de um circuito com botão com um resistor de pull-up, né? Eu venho aqui, ó, 5 volts, vem para o resistor, do resistor vem para o botão, né? Do outro lado do botão está o terra, esse fio preto aqui, e nesse ponto central aqui no meio, né, que poderia ser tanto desse lado do resistor quanto desse outro lado do botão, já que esse botão é aquela chave tátil que tem 4 terminais, né? Esses 4 terminais, 2 terminais são curto-circuitados, né? São na verdade o mesmo terminal. Essa chave com 4 terminais ela existe simplesmente por uma questão de quando você coloca ela numa placa, ela fica firme, né? Ela não vai ficar é, tendo rotação quando você pressiona, alguma coisa assim, né? E aqui vem para um pino aqui do Arduino, que seria o pino que vai ler esse botão, certo? Então essa seria uma forma. Perceba que então cada botão que você for colocar, eu preciso ter um resistor, seja de pull-up, seja de pull-down. E aí outra forma que eu posso fazer é trazer esse resistor de pull-up aqui para dentro do microcontrolador, certo? Então, nesse caso, eu posso usar essa entrada digital como sendo do tipo input pull-up.
E aí eu estou dizendo para o microcontrolador para ele ligar um resistor interno de pull-up que me permite fazer essa conexão. Desconsidere aqui esse resistor e o LED, certo? Observa só esse botão aqui, e aí nesse botão eu não tenho resistor, certo? Eu tenho o botão, um dos terminais está indo para o terra, e o outro terminal está indo para um pino, que é uma entrada do tipo input pull-up, certo? Então, se você quiser economizar esse resistor aqui no circuito, eu posso usar só o botão e configurar o pino como input pull-up, certo? Existe um conceito de pull-up forte, pull-up fraco, que tem a ver com o valor desse resistor, né? Nos experimentos que eu já fiz, né, eu percebi que há mais tendência de ocorrer o bounce. O bounce depende muito da chave, depende muito do botão também, mas há mais tendência de ocorrer o bounce quando a gente usa esse resistor aqui interno, tá? É como se essa linha aqui não ficasse em 5 volts exatamente, é, o, assim, ficasse mais suscetível de sair dos 5 volts para o zero, quando acontece o bounce, tá? Mas assim, é uma coisa bem empírica, tá? Nunca fundamentei muito isso. Só passando para vocês um pouco dessa experiência. A gente pode retirar esse código de dentro do loop, né? Então, eu vou transformar essa solução numa solução genérica, tá? Então, eu vou criar uma estrutura, botão, porque para cada botão eu vou precisar armazenar qual é o pino desse botão, qual é o último estado desse botão, qual é o estado atual e qual foi o timestamp, né? Qual foi o instante de tempo em que aconteceu essa mudança, certo? Aqui uma função para inicializar, vai receber um ponteiro para essa estrutura, né? Para poder modificá-la e qual é o pino dela, e aí a gente faz as configurações iniciais das variáveis da estrutura, coloca o pino, inicializando o último estado como high, inicializando a última mudança como zero, certo? E aqui a função de leitura, em que agora a função é exatamente a mesma, certo? A única diferença é que agora eu recebo uma estrutura, né, do tipo botão, e tudo que a gente fazia antes na variável, a gente faz dentro da variável dessa estrutura, certo? Então é exatamente o mesmo código, exatamente a mesma lógica. Tem um retorno aqui só, né? Então ele retorna 1 se o botão está pressionado, retorna 0 se o botão não estiver pressionado, certo? Então você consegue ler exatamente o que está acontecendo ali com o botão, tá? Essa função aqui, obviamente, ela precisa ser chamada dentro de um loop para poder funcionar, porque você vê que ela não tem um delay de espera ocupada, né? Então ela está sempre usando esse millis aqui para poder contar o tempo. Então eu tenho que ficar chamando ela dentro de um loop para que isso aqui funcione. Então aqui é o exemplo de uso, né? Eu declaro aqui a estrutura, isso aqui é a aloco a memória para essa estrutura, para essa variável de forma estática, certo? Chama a função inicializar botão 1 aqui passando o pino 2, e aí no loop eu chamo aqui a função ler botão pressionado. Essa função retorna 1 se o botão for pressionado, e já existe diretamente um tratamento para que, caso aconteça aquele bounce, eu não vou, por exemplo, imprimir duas vezes aqui. Eu não falei para vocês do serial println, mas a maioria de vocês já conhece.
eu não vou imprimir aqui botão pressionado duas vezes quando o usuário pressionou uma vez só. Tá? Por fim, para a gente terminar, que é uma solução com redundância de leitura. Então, como é que é a redundância? Lembrando, olha aqui embaixo, a gente lê a chave, aguarda um tempo, lê novamente a chave e compara os valores. Eu posso fazer X leituras consecutivas, então a primeira informação desse código aqui é a quantidade de leituras consecutivas, então aqui está em 5. E a segunda informação é o intervalo entre essas leituras. Eu tenho a mesma lógica aqui, certo? Tenho uma estrutura e uma função para inicializar. Na estrutura eu preciso ter coisas a mais, certo? Então eu preciso ter qual o estado estável do botão, além do estado atual, certo? Porque o botão pode estar no estado 1, mas você já leu 3 vezes, 5 vezes esse botão e ele permaneceu no estado 1. Então eu tenho o estado atual, que o instante temporal, né, do botão agora, e eu tenho o estável, que é qual é o último estado em que houve as leituras consecutivas e o botão se permaneceu, né, naquele mesmo estado. Eu tenho um contador, que é para exatamente designar quantas vezes o botão está nesse estado. E aqui a mesma variável de timestamp da última leitura. Tá? Aqui eu tenho a inicialização muito semelhante ao que a gente viu anteriormente. E aqui a função de ler botão. Perceba que agora eu tenho uma lógica bem parecida, certo? Eu espero um intervalo de tempo para poder ler novamente o botão, certo? Então a leitura do botão ela acontece de x em x milissegundos. Esse x em x milissegundos está aqui esse intervalo de tempo. E aí eu leio o botão, eu atualizo aqui o timestamp da leitura e eu vejo se é igual ao estado atual. Se for igual ao estado atual, eu incremento o contador. Se não for, eu retorno o contador para 1 e atualizo o estado atual da leitura, certo? E aí, se o contador chega a uma determinada quantidade de leituras consecutivas, eu chego aqui e atualizo o estado estável do botão, certo? E aí retorna aqui o contador para 0, beleza? Retorno sempre o estado estável do botão. Ou seja, esse estado estável do botão, ele só muda quando você atinge uma quantidade de leituras consecutivas iguais. É tipo uma checagem dupla, tripla, quádrupla, né? Depende da quantidade de vezes que você lê o botão. E aí o que, que acontece? Você pode nunca atingir esse estado de estabilidade para um botão, claro que você vai atingir, né? No pior das hipóteses, o botão quebrou e aí ele não vai mudar quando o usuário pressionar. Mas imagina que você tem um sinal que, por exemplo, vem de um sensor infravermelho, que é um sensor digital lá. E aí esse sensor está com algum problema que o emissor entrou e ficou emitindo pulsos numa frequência alta e aí essa leitura aqui ela nunca vai retornar uma condição, nunca vai chegar numa condição estável, porque você sempre vai estar entrando nesse else aqui e de algum momento você sempre vai estar zerando o contador e nunca vai estar entrando nesse if aqui, porque você nunca vai atingir a leitura consecutiva, tá? Então é interessante saber dessas limitações de cada implementação. E por fim, aqui está um link do código, de um código, né, lá da documentação do Arduino, que trata exatamente desse digital debounce. E aí você deve encontrar muitos códigos com essas implementações e essas soluções. Tá? Para retomar, o que eu gostaria que ficasse bem firme no entendimento de vocês é que existe um problema de bounce, ele acontece com botões. Vocês, quando forem montar circuitos reais, né, simulados, vocês não vão lidar com isso, mas se vocês forem montar circuitos reais, a gente vai fazer o jogo dos gênios e vocês vão ver que se você não colocar bounce, você vai lá estar jogando e você fez a sequência correta e vai parecer, o programa vai identificar que você errou a sequência, certo? Então é isso, ficamos por aqui e valeu, gente.